Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje: para onde marcha a crise venezuelana? Vocês todos devem ter acompanhado os acontecimentos no último sábado, dia 23 de fevereiro. Ali houve uma queda de braço decisiva para o desenvolvimento da situação política na Venezuela. Os Estados Unidos, com apoio da Colômbia e do Brasil, buscou, através de uma assim chamada ajuda humanitária, criar uma situação de absoluta tensão nas fronteiras venezuelanas, tanto nas fronteiras com a Colômbia quanto nas fronteiras com o Brasil, para forçar um cenário que levasse à capitulação do governo Nicolás Maduro e possivelmente a quebra da unidade das suas forças armadas e a passagem do controle do território venezuelano das mãos do atual presidente para as mãos do presidente autoproclamado Juan Guaidó. A ajuda humanitária, nesse caso, cumpriu o papel de cavalo de Troia. Basicamente é uma mentira. Os Estados Unidos, nos últimos anos, têm empurrado a Venezuela para uma situação de profunda crise através de sanções e bloqueios que retiraram bilhões de dólares da economia venezuelana. E agora resolveram montar uma operação política com 20 milhões de dólares, 2 caminhõezinhos na fronteira brasileira, 10 caminhões na fronteira colombiana, para gerar um pretexto, claro, um pretexto sempre disfarçado de interesses com a humanidade e a democracia, mas um pretexto que tinha um único alvo: criar as condições para disputas sobre a soberania territorial da Venezuela entre Guaidó, o fantoche da Casa Branca, e o presidente Nicolás Maduro. Se Maduro não tivesse sido capaz de conter essa suposta ajuda humanitária nas fronteiras com a Colômbia e com o Brasil, teria perdido autoridade e legitimidade. O território venezuelano seria tomado pelas forças opositoras com o apoio aberto dos Estados Unidos, da Colômbia, do Brasil e demais estados que fazem o jogo da agressão imperialista. Possivelmente as suas armadas se sentiriam desmoralizadas e desmoralizadas se dividiriam. Os chavistas, a massa de milhões de chavistas que mantém a sustentação ao governo Maduro, certamente também teria sofrido um golpe duríssimo no seu estado de ânimo. E isso geraria as condições para que o golpe de Estado, iniciado no dia 23 de janeiro, com a autoproclamação de Guaidó, para que este golpe de Estado viesse a ser vitorioso. Essa foi a aposta de Trump, essa foi a aposta de Guaidó, essa foi a aposta do Grupo de Lima, essa foi a aposta da Colômbia e foi a aposta do governo Jair Bolsonaro. Mas Nicolás Maduro conseguiu sair-se vitorioso dessa disputa, sair-se vitorioso dessa queda de braço. Nicolás Maduro conseguiu impedir a entrada clandestina, a entrada ilegal de caminhões e apoiadores da direita venezuelana no território sob a soberania do governo que comanda. Conseguiu, com um baixo nível de tensão, derrotar Guaidó e os Estados Unidos. Foram 4 mortes, cerca de 250 feridos, segundo a própria oposição. O que isso representa? Representa que as Forças Armadas venezuelanas mantiveram-se absolutamente unidas ao redor do governo Nicolás Maduro e que as massas chavistas se mobilizaram por todo o país, incluindo as fronteiras, impedindo que a aventura liderada por Guaidó e Trump fosse vitoriosa, tanto na fronteira colombiana quanto na fronteira brasileira. Não houve divisões nem deserções significativas das Forças Armadas. O contingente de opositores que Guaidó conseguiu convocar para tentar fazer a travessia da fronteira foi ínfimo, ao mesmo tempo em que as ruas de Caracas e outras importantes cidades da Venezuela eram tomadas por milhões de chavistas. A concentração em Caracas para ouvir Maduro
teve aproximadamente 1 milhão de pessoas, demonstrando que o golpe de Guaidó vai sangrando, vai perdendo força interna junto à população e não vai conseguindo atingir seu principal objetivo, que é dividir as Forças Armadas e isolar o governo Nicolás Maduro. Guaidó jogou-se numa batalha de tudo ou nada e deu nada. Não conseguiu entrar com seu caminhão nas fronteiras venezuelanas e agora se encontra foragido no território colombiano. Essa é a expressão, foragido, porque a justiça venezuelana havia proibido sua saída do país e ele o saiu desrespeitando uma decisão da Corte Suprema. Ao retornar à Venezuela, terá que acertar contas com a justiça. Se não retornar, sua situação de foragido ganhará status jurídico, porque todas as pessoas que violam as leis devem responder por seus atos. Guaidó não conseguiu derrubar Maduro. Guaidó não conseguiu dividir as Forças Armadas. Guaidó e Trump foram formidavelmente derrotados no sábado 23 de fevereiro. O atestado dessa derrota é transmitido por distintos canais. Os meios de comunicação conservadores do mundo inteiro, outros líderes da oposição venezuelana, lideranças políticas dos países capitalistas, lideranças até mesmo dos governos conservadores da América Latina. É claro que não se trata de uma vitória, essa vitória obtida por Maduro, que resolve a crise da Venezuela, mas foi uma batalha decisiva que, se Maduro tivesse perdido, possivelmente isso teria levado à derrocada do seu governo. Maduro venceu essa batalha tática com firmeza e valor, com mobilização de massa e unidade das Forças Armadas e impôs um revés seríssimo aos seus inimigos, aos inimigos da soberania venezuelana, aos inimigos da autodeterminação dos povos. E essa vitória tática obtida por Maduro se refletiu na reunião do Grupo de Lima na segunda-feira, dia 25 de fevereiro. O Grupo de Lima, como vocês sabem, é uma articulação de distintos países com o único objetivo de derrubar o governo de Nicolás Maduro. O Grupo de Lima, com exceção do México, tem um alinhamento em relação a essa perspectiva. O México não, embora seja partícipe da fundação do Grupo de Lima, porque então era governado pela direita, o México claramente tem uma posição pela autodeterminação dos povos e contra a agressão imperialista em relação à Venezuela e contra a ingerência nos assuntos internos da Venezuela. Mas o Grupo de Lima, majoritariamente, é um núcleo na América Latina que conspira pela derrubada de Nicolás Maduro. E um núcleo que dava sinais de estar disposto, inclusive, a apoiar algum tipo de intervenção militar contra a Venezuela de Nicolás Maduro. No entanto, o revés sofrido pelas forças reacionárias no sábado levaram a uma nova abordagem pelo Grupo de Lima. O Grupo de Lima, apesar da pressão dos Estados Unidos, foi obrigado a refutar a cartada militar, a cartada de uma intervenção bélica para depor o governo de Nicolás Maduro, que é uma das hipóteses aventadas pelo governo dos Estados Unidos. Nesse momento, a única hipótese que resta ao governo dos Estados Unidos para tentar depor Nicolás Maduro, uma vez que as forças golpistas internamente, de forma bastante nítida, vão perdendo apoio, vão perdendo condições, vão perdendo viabilidade. O Grupo de Lima, ao perceber que suas análises sobre a fragilidade de Nicolás Maduro em relação às Forças Armadas e em relação à própria sociedade, ao perceber que essas análises eram uma canoa furada, que essas análises eram superficiais, que essas análises não eram corroboradas pelos fatos, se deram conta disso no 23 de fevereiro, o Grupo de Lima recuou e se demarcou de uma intervenção militar. Foi uma dura derrota para Donald Trump. Os Estados Unidos, que já se via numa situação complicada do ponto de vista militar, desde o momento em que não conseguiu reunir 2/3 de votos na OEA para o reconhecimento de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela,
Ao ter perdido essa votação na OEA, os Estados Unidos perderam também a hipótese de construir, através dessa instituição, que outrora Fidel chamou de Ministério das Colônias dos Estados Unidos, ao perder essa votação na OEA, os Estados Unidos perderam também a possibilidade de constituir uma missão de paz, uma missão multinacional, chamada de missão de paz, mas que na verdade seria uma tropa de intervenção em nome da OEA e não dos Estados Unidos na Venezuela. Do mesmo jeito que foi feito na República Dominicana nos anos 60. Nos anos 60, a invasão da República Dominicana para derrubar um governo legítimo foi disfarçada de uma missão da Organização dos Estados Americanos. Esse era o plano inicial dos Estados Unidos, que foi gorado por conta de não ter obtido 2/3 dos votos dos filiados da OEA para reconhecer o governo de Juan Guaidó. A outra expectativa dos Estados Unidos era obter apoio do Grupo de Lima e de países da União Europeia para uma ação militar direta, buscando inclusive parcerias com Colômbia e Brasil para essa aventura imperialista. O Grupo de Lima recuou e os Estados Unidos ficaram isolados em torno da opção militar. Os Estados Unidos agora precisam encontrar uma saída para a situação em que se enfiaram na Venezuela. Os Estados Unidos imaginavam, segundo informações de várias fontes, em especial informações provenientes da Rússia e de Cuba, os Estados Unidos imaginavam que a derrubada de Nicolás Maduro seria uma operação fast track, como eles dizem, uma operação rápida, que uma vez autoproclamado Guaidó e obtendo ele reconhecimento internacional dos principais países capitalistas, imediatamente haveria um processo de divisão das Forças Armadas, de quebra da capacidade de comando de Nicolás Maduro, e isso levaria a uma derrubada do governo chavista num prazo curto de dias. Nada disso aconteceu. Maduro está hoje, 32 dias depois do início do golpe de Estado, mais forte do que quando esse processo começou, com mais apoio popular, com mais apoio internacional, incluindo, porque começam a se abrir frestas no arco de apoio a Guaidó. A União Europeia começa a fazer acenos, o próprio Grupo de Lima recuou, a solidariedade de Rússia e China se incrementa, e a essa solidariedade se soma apoio de países como Irã, África do Sul e Índia, mesmo a Índia sendo governada por um partido de direita. Começa a cindir o arco que os Estados Unidos havia construído, a coalizão internacional que os Estados Unidos havia construído para derrubar o governo de Nicolás Maduro e até mesmo para sustentar uma intervenção militar. Portanto, os resultados do dia 23 de fevereiro, favoráveis ao governo de Nicolás Maduro, vão além da batalha concreta que travou ao defender a soberania do território venezuelano contra os seus inimigos. Batalha vitoriosa. Os resultados vão além daquela batalha, porque eles se refletem sobre o enfraquecimento da coalizão internacional liderada por Trump, porque se reflete no enfraquecimento do arco de apoio a Juan Guaidó. Internamente, o golpe está sendo derrotado aceleradamente. Externamente, se enfraquece a coalizão internacional liderada por Trump. Isso quer dizer que a crise está próxima do fim? Não. Ela não está próxima do fim. Ao contrário, é uma crise que os inimigos do chavismo imaginavam resolver a curtíssimo prazo, mas foram derrotados nessa perspectiva. Maduro conseguiu impedir a ofensiva inicial dos Estados Unidos e da direita venezuelana. E agora se abrirá e se abre um longo processo, um processo que poderá se arrastar por semanas e meses, até que se consolide uma solução para essa crise provocada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, embora tenham saído bastante enfraquecidos dos episódios do sábado, 23 de fevereiro, possuem ainda instrumentos de ação e não descartam, sob qualquer hipótese, a alternativa militar. Os Estados Unidos continuam pressionando por essa alternativa militar e no passado, é bom que se lembre, houve situações nas quais os Estados Unidos atuaram na América Latina de forma isolada, pagando o custo, pagando o preço do desgaste por agirem sozinhos, mas agindo sozinhos apesar disso. Eu me refiro a 2 casos
relativamente recentes, pois ocorreram nos últimos 35 anos, nos últimos 40 anos, arredondando. Um caso é o da invasão de Granada, em 1982, quando um governo de esquerda foi derrubado pelas tropas americanas. O outro caso foi o Panamá, em 1989. Em ambas as situações, o exército americano invadiu esses países sem pedir licença, sem pedir apoios internacionais, a despeito da condenação internacional. Os Estados Unidos também agiram isoladamente, embora não diretamente com tropas, durante a guerra na Nicarágua, ou seja, a guerra travada pela contra-revolução para derrubar os sandinistas depois de 79, e em vários outros casos semelhantes, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colômbia e assim por diante. Os Estados Unidos têm enormes dificuldades militares para planificar uma operação de ocupação por terra. Necessitaria contar com uma extrema complexidade do exército colombiano e algum nível de participação do exército brasileiro para poder organizar um movimento em pinça que enfraquecesse as forças armadas venezuelanas, com ataques simultâneos pela fronteira com a Colômbia e pela fronteira com o Brasil. Todos os sinais são de que nem o exército brasileiro, nem tampouco o exército colombiano estariam dispostos a correr os riscos de uma operação dessa natureza. E há crescente resistência nos demais países para que algo do gênero seja feito. Aos Estados Unidos vai restando uma única carta dentro da alternativa militar, que é a de organizar ataques aéreos contra a Venezuela, numa opção semelhante à que adotaram na Iugoslávia e na Líbia. O que ocorreu nesses países? Em nome de abrir corredores humanitários, os Estados Unidos bombardeavam seguidamente, dia após dia, centros de comando do governo iugoslavo, centros de comando do governo líbio, Palácio do Governo, Ministério da Defesa, TV Estatal, Ministério das Comunicações, quartéis, depois pontes, viadutos, estradas, em bombardeios que eram avisados previamente para que os governos desses países retirassem pessoal dessas instalações e rebaixando a taxa de mortalidade, mas em operações cujo objetivo era detonar a infraestrutura e detonar as sedes de comando desses governos. Essa é a carta que passa a estar controlada pelos Estados Unidos, a carta que os Estados Unidos vai restando nas mãos estadunidenses, uma vez que uma operação por terra, dada a correlação de força construída depois do 23 de fevereiro, incluindo na Colômbia e no Brasil, mas também nos demais países latino-americanos e na Europa, a possibilidade de uma operação por terra fica muito comprometida depois da vitória que obteve Maduro no último sábado. Resta, repito, a carta do ataque aéreo, e os Estados Unidos dão sinais de que mobilizam suas tropas para ir construindo essa opção. É claro que essa opção necessita de pretextos, essa opção necessita de acumulação de forças, necessita de construir um cenário que minimamente a justifique. Em particular, necessita construir também um cenário dentro dos Estados Unidos que tornem essa operação viável. Lembremos que o Trump se aproxima de um processo eleitoral, as eleições para presidente dos Estados Unidos ocorrerão no próximo ano, e o Trump é candidato à reeleição. Ele não pode errar. Ele já foi longe demais com as suas ameaças e sua pressão contra a Venezuela. Ele agora está entre o fogo e a frigideira. Ir a uma operação militar isoladamente, uma vez que não consegue derrubar o governo Maduro através da operação Guaidó, ou recuar e aceitar algum tipo de negociação que normalize as relações com a Venezuela. Trump não dá sinais por hora de que vai recuar. Ao contrário, mesmo o Grupo de Lima rechaçando a alternativa militar, o Grupo de Lima advoga por um aperto do garrote financeiro, econômico e diplomático sobre a Venezuela, e no mesmo tom seguem os Estados Unidos. O desrespeito, a ingerência diplomática sobre a Venezuela é aberta. Há poucas horas atrás, o chanceler venezuelano discursou na ONU e os países aliados dos Estados Unidos retiraram seus diplomatas, inclusive
o Brasil é uma operação diplomática rara, chamada de walk out, ou seja, quando os diplomatas se retiram de uma Assembleia da ONU quando um representante de um país que lhe desagrada está falando. É muito raro acontecer isso na ONU e é um sinal de que o arco imperialista contra a Venezuela não se dissolveu. Sofreu uma derrota, mas continua pressionando para derrubar o governo Nicolás Maduro. Claro, a situação para Maduro hoje é melhor do que há 32 dias atrás, mas a batalha pela soberania da Venezuela é uma batalha que se prorrogará, repito, por semanas e meses. Mas Maduro revelou que do seu lado continua uma parte importante do povo venezuelano e uma parte crescente desse povo o apoia. Maduro também mostrou que tem comando firme sobre as Forças Armadas e que as Forças Armadas estão unidas na defesa da Revolução Bolivariana. A crise não acabou, mas Maduro avançou vários passos para criar as condições de derrotar seus inimigos e garantir que a Revolução Bolivariana se reorganize e siga adiante. Por aqui termino minha exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa, 2 mensagens. A primeira delas: façam uma inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês poderão assistir nossas transmissões ao vivo, bem como dos demais programas da TV Opera Mundi, assim como pesquisar e assistir edições anteriores dos nossos programas. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente para o Opera Mundi através dos superchats. Segunda mensagem: peço a vocês que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi agora mesmo. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós tenhamos os recursos para sustentar e desenvolver um jornalismo independente, de qualidade, investigativo, para que tenhamos os recursos para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita. Você poderá obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir: www.operamundi.com.br/apoio. Faça agora mesmo uma assinatura solidária. Contamos com o seu apoio. Queria, por fim, agradecer a audiência de hoje, a todos que nos acompanharam, e nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira com 20 Minutos de História. Até lá e um grande abraço.